emoções. As mais belas canções, as canções que marcaram época, o melhor do passado no presente pra você. Recordar é viver. Alô, amigos saudosistas, muito boa tarde. Começando agora pela nova Rádio Jornal de Souza, o programa Revivendo Emoções, deste dia 3 de novembro de 2009, domingo. Programa que tem a produção, apresentação e seleção musical Aniobel Vicente, na sonoplastia Marcelo Gomes. Por isso nenhum de nós ainda Em Souza estamos pontualmente às 13 horas. Apresento a partir de agora um trabalho escrito pelo Velho do Rio, que tem por título Paixão por um Rio. Vejam só o que não faz a convivência. De tanto pesquisar o Rio do Peixe, na trilha das milenares pegadas de dinossauros, com o meu diletíssimo amigo paleontólogo Giuseppe Leonardi, durante anos a fio, pois pesquisamos esses achados pré-históricos desde o verão astral de 1975 até aqui. Apaixonei-me pelo Rio do Peixe, esse rio tão exótico, singular, deslumbrante, misterioso e tão estranho. E quem diria que eu me apaixonaria por um rio? Pois é, são coisas da convivência que o destino não esqueceu de traçar ou embargar na minha memória sessentona. Não posso deixar de fazer uma visita quase que diariamente ao velho Rio do Peixe, de histórias vislumbrantes e fenomenais. Observá-lo no seu silêncio sepulcral e fúnebre, quando a seca castiga a nossa região sofrida e pobre, atapetado de areia branca e cascalho, recoberto de sarças odoríficas, moçambês e caieiras enormes, cujas trazem quase uma perfeita imitação das pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Lá no Velho Egito, já me tornou uma obsessão. Enquanto isso, vou amando esse grandioso rio, desconhecendo os mistérios mil que ele abrange no seu leito curvilíneo e revolucionário, sempre em direção ao fabuloso mar. Em 1897, o meu avô, à procura de uns animais que tinham fugido de um roçado, que era aqui pertinho na jangada, ele chegou até a Passagem das Pedras, que é essa localidade onde estão centradas as pegadas de dinossauros. Então ele chegou em casa e chamou o rastro do boi da Ema, dizendo que tinha encontrado o rastro do boi da Ema na Passagem das Pedras. Eu, depois de muito tempo, veio meu pai falando, minha tia também, que era Olímpia, falando que tinha as pegadas do boi da Ema aqui na casa. E eu, curiosamente, vi um dia, vi essas pegadas. E minha mãe disse, não vá lá, que é aquele rastro do boi da Ema, que são pegadas de papa-fio, você vai perder o fígado lá. Então ficou conhecido até 1924, quando o Luciano Jacques Moraes chegou aqui, vinha de Minas Gerais, estava em Mossoró, à procura de recursos hídricos, e aí fotografou e não deu para entender ainda, mandou para a Inglaterra. O Frederick F. von Rude mandou dizer para ele uma carta de documento que não tinha nada a ver com o rastro do boi da Ema. Eram pegadas de dinossauros e isso ficou conhecido até 1975. Quando o José Leonardo veio a Souza, em 1975, convidado por Gilberto Sarmento, que publicou que era uma das pegadas mais importantes do mundo para o estudo científico paleontológico.
aqui uma pegada de iguanodonte, mostrando também que ele é tridáctilo, 3 dedos. Bom, esse aqui era o Velociraptor, né? Bom, esse aqui está mostrando a pegada de um iguanodonte, né? Bem maior. Esse aqui é um Velociraptor. Você vê que ele tem 3 dedos, esse também tem 3 dedos, se mostra lá. Mas só que esse aqui é menor o rastro. Por quê? Porque os carnívoros, é um animal carnívoro, o Velociraptor, diferente do herbívoro, que é o iguanodonte, né? Esse aqui era o predador desse aqui. Esse animal, o iguanodonte, havia passado antes, né? E esses 4, 5 rastros que tem aqui de herbívoro, de carnívoro, iam pegar um animal mais acima, né? Mais ou menos que estava muito próximo, porque ali foi onde se cruzaram. Você vai ver bem pertinho ali que eles cruzaram e o animal cruzando para pegar uma presa mais na frente. Se você continuar cavando, fazendo escavação para lá para cima um pouco aí, vai encontrar, vamos dizer, fósseis de alguns herbívoros, né? O F.P. Moglo, professor da Suíça, queria vir trazer 18 paleontólogos, geólogos e arqueólogos e pediu que se encontrasse os fósseis para levar para a Suíça. O Leonardo falou que não, porque aqui a nossa Constituição já rezava que ninguém pode tirar nada para levar para outro país, a não ser autorização, com autorização. Então não se pôde tirar nesse tempo e eles desistiram da missão, né? Para mim ele representa muita coisa, porque o filho dele é a minha alma, a minha vida, né? Inclusive as filhas ficaram até falando às vezes, quando eu vinha para cá, papai não dá mais valor ao Vale do que a própria família. Mas não era, porque eu estava aqui e tinha uma paixão por essa coisa aqui. E eu fiz um pacto com o José Leonardo, ele me perguntando, disse, rapaz, um dia não podemos fazer aqui um museu para trazer, para colocar essas pegadas, ajeitar essas coisas que nós estamos achando. Eu disse, garanto, se você pastorar essas pegadas, não deixar ninguém mais mexer nelas aqui, ninguém retirar nada, eu garanto a você que nós faremos um museu aqui. Realmente eu passei desde 1975 pastorando todos os dias essas pegadas e ele finalmente transformou através do Banco Mundial isso num parque paleontológico, Vale dos Dinossauros. O Vale sempre esteve presente na nossa vida. Desde quando eu me casei com o Robson já gostava daquilo ali. Até porque ali estão as raízes de Robson. Ele tem um pedaço de terra lá e sempre gostou daquilo ali, né? Os avós estiveram sempre presentes na vida dele, os pais sempre estiveram ali. E como não era de estranhar, ele foi gostando dali. Ao ponto de muitas vezes chegar pessoas para falar com ele, que só quem entendia nessa época a respeito do Vale era Robson, até porque ele era de lá, né? Daquela região lá. Souza é conhecida mundialmente, eu acredito que seja pelo Vale dos Dinossauros, né? Através do Vale. O professor José, quando veio aqui em 75, falou para Robson, o futuro de Souza está no Vale. Aí ele foi ficando lá, e às 7 horas fica embaixo de uma árvore. Quando as pessoas chegavam lá, ele estava debaixo da árvore. Não tinha estrutura nenhuma. As meninas não gostavam do Vale, porque foi o Vale que tirou o Robson momentaneamente da gente, né? E depois elas começaram a estudar, entender que o Vale, na verdade, merece toda a atenção, apesar de não ter a atenção devida dos souzenses, não tem. Tchau, cuidado e venha cedo. Até logo. Ele sempre
Desde o início, ele sai de casa às 6h30, 7 horas da manhã. E quando ele retorna, às 18 horas, 19 horas, dependendo do fluxo de turista que visita lá. Só que a gente entendeu que não se fala em vale se não se falar em Robson, não se fala em Robson se não estiver interligado com vale. Então a gente hoje sabe perfeitamente diferenciar essa relação. Às vezes parece que o vale é bem mais importante do que a gente. Só que a gente hoje já entende que aquilo ali é a vida dele, ele se apaixonou por aquilo e não adianta querer tirar ele dali ou querer puxar ele de lá e trazer para cá, porque ele não se adapta mais aqui. É como se ele fosse parte daquilo ali. Então, é tanto que quando as pessoas chegam lá no Vale e procuram alguma referência, é ele, aquele velho, barbudo, ele é a referência do Vale em todo lugar que a gente chega. A minha infância foi cheia de momentos assim com dinossauros, né? Porque meu pai falava muito de dinossauros, né? A gente visitava muito o Vale dos Dinossauros. E assim, de uma certa forma passou um pouco pra gente esse fanatismo que ele tem, né? Até hoje por dinossauros. E inclusive até um sonho dele era que a gente fosse paleontóloga, né? Na época ele queria que a gente seguisse essa carreira, ou eu ou Renata. Mas aí nós tínhamos afinidade por outras áreas, né? E terminou sem seguir esse caminho que ele queria. Ele tem dia que Robson não tem condição de escrever uma frase. E tem outros que ele está deitado, subitamente ele se levanta e diz, Robson, você vai? Não, vou aparecer uma inspiração agora, eu tenho que ir. Aí chega lá dentro, bate naquele computador, mas ele não gosta muito de computador, não. Bate aquela máquina, muitas vezes vem se deitado 3, 4 horas, escrevendo. Mas eu acho que desde quando eu era pequenininha, fazia pré-escolar, que ele recitava. Antes da gente acordar, ele já começava. Velha carcaça de boi, que no passado já foi um lindo boi de estimação. Hoje é apenas carcaça, que vives achando graça na mais triste solidão. Aí desde pequena que ele lia isso, assim, ele recitava pra gente. E sempre que fala assim, seu pai é poeta, me vem essa poesia na mente. Ela é bem extensa, mas essa partezinha me marca bastante, assim. Escreve por neto, tem um neto Robson Neto, escreve para as filhas, aconselha muitas filhas através de carta. O que me chamou a atenção quando eu comecei a namorar com ele começou a mandar muitas cartas, sabe, muitas poesias, aquilo ali para que adolescente, né? Ouve estes versos que te dou,
eu os fiz hoje, que sinto meu coração contente. Enquanto teu amor for meu somente, eu farei versos e serei feliz. Ele sempre escreveu. Ele tem livros, né? Escreve muito. Você vê a quantidade de poesia que Robson tem? Cadernos e cadernos. Mas depois comecei a escrever algumas croniquetas, alguns contos e depois algumas poesias, e tem muita coisa escrita, né? Publicada, como eu disse a você, só A Rua dos Homens e Duas Meninas com Amor, né? Então, poesias são contos, romances, né? Sertanejo, coisas que aconteceram aqui na nossa região, né? Que eu vi e presenciei. Aí comecei a escrever. Escreve, pinta. Muitas vezes tem se deitado 3, 4 horas escrevendo. Falar de meu pai, assim, pra mim, primeiramente meu coração aperta. Depois ele expande. Para mim ele é um grande herói. Desde a infância eu considero ele um herói para a minha vida e um exemplo, né? Para me seguir, para me passar para os meus filhos, né? Eu sempre falo dele com muito orgulho e com muita admiração. Eu só gosto de um homem até no dia em que não mais admira, né? E por isso que faz 33 anos que eu sou casada com o Robson e admiro meu marido. Porque ele tem as qualidades dele. E ele, posso dizer que ele é o cara. Ai do universo se não fôssemos nós, esses cândidos malucos que buscamos a qualquer custo ou troco de quase nada, desvendar mistérios e loucuras. Que Deus abençoe os loucos que amam tanto a vida. Vale dos Dinossauros, 3 de novembro de 2009, escreveu Robson Araújo Marques, o Velho do Rio.